virem ao palco Dr. Najib de Melo Jorge Neto, juiz federal, professor Luiz Dias Martins Filho, doutor, professor doutor, e o professor doutor Glauco Barreira Magalhães Filho. Bem, eu gostaria de agradecer ao Dr. Clay, à SMEC, pelo convite, dizer da minha satisfação e prazer de estar ao lado aqui também de dois ilustres pesquisadores do direito, profissionais do direito, e maximamente externar minha satisfação de estar num evento que homenageia e traz à memória o professor Arnaldo Vasconcelos. Eu sou franco em dizer para vocês que quando eu vejo a foto do professor Arnaldo, vejo falando aqui no vídeo, eu não consigo imaginar que ele não está mais aqui entre nós, né, pela familiaridade de convivência com ele. Eu fui aluno do professor Arnaldo, e já como aluno ele me convidou para dar aula durante o tempo em que fui seu aluno. Depois, em vários momentos, ele me convidava pelos corredores da faculdade, eu já em semestres posteriores, para dar aula. E dizia: Glauco, vá na minha sala hoje, dê aula. Às vezes ele ficava na sala de aula quando me dava essa oportunidade. No final da faculdade, eu fui do curso, né, de graduação, fui seu monitor, participei por um tempo do Instituto Clóvis Bevilacqua. Em 1994, quando ingressei como professor, a banca em que fui selecionado foi presidida por ele. Fui professor da mesma disciplina que ele, Teoria Geral do Direito. Ele ensinava pela manhã, eu ensinava à noite, compartilhávamos o mesmo monitor, sempre íamos ao centro, nas livrarias. Quando ele entendia que um livro era bom, ele pedia 2 na livraria, um para mim, um para ele. Me deu vários livros: Cartas a um Jovem Poeta, de Rio, que me deu o Diário Íntimo, me deu História da Filosofia Patrística. Eu também dei a ele vários livros que achei que interessavam para os seus estudos. Colecionávamos música clássica em conjunto, saiu uma coleção nas bancas, sempre no mesmo período nós íamos juntos lá comprar a edição daquele momento. Depois fizemos pela UFPE doutorado juntos, estudamos na mesma sala de aula, e sempre eu recebia telefonema dele, ele ligava para mim, compartilhava o que estava lendo, perguntava qual era a minha opinião. Eu sempre também ligava para ele. Já ele na Unifor, episodicamente eu ia lá na Unifor para visitá-lo e conversarmos. Então, ele foi meu orientador de mestrado. Então é uma história realmente muito, muito longa, né? Muito longa. Eu teria muitas coisas aqui realmente para falar. E o assunto que nos traz aqui é um assunto que era muito caro a ele, a questão da norma jurídica, a questão da justiça. E eu vou procurar, tanto quanto possível, não para me eximir daquilo que ele nos incentivava a fazer, como disse o professor Flávio, que era sermos criativos, mas eu vou me eximir tanto quanto possível de trazer alguma coisa minha. Eu vou procurar realmente relembrar as suas aulas, o que ele ensinava, né? Até para que nós aproveitemos esse momento para conhecer um pouco do pensamento
do professor Arnaldo Vasconcelos. O professor Arnaldo, ele costumava dizer que a norma jurídica tinha 3 características. E características eram por ele definidas como qualidades decorrentes da essência. As coisas poderiam ser consideradas em 2 planos, o plano da essência e da existência. No plano da essência, nós tínhamos a permanência, a constância e a universalidade. Então, aquilo que é comum, por exemplo, a toda cadeira e a uma cadeira o tempo todo, é aquilo que lhe é da essência. E aquilo que pode se manifestar ou não iria desfigurar o objeto com aquele nome, se houvesse qualquer variação, por exemplo, o fato de uma cadeira ser vermelha, azul, pertenceria ao plano da existência. Ele costumava adotar a definição de essência de Spinoza. É aquilo que, sendo dado, faz com que a coisa seja, sendo retirada, ela já não mais é. E as características seriam qualidades, portanto, permanentes e universais da norma, porque eles decorriam da sua própria essência. E ele mencionava 3. A disjunção, a bilateralidade atributiva e a sanção. Dizer que a norma era um juízo disjuntivo tinha muitas implicações. Em primeiro lugar, significava dizer que a norma não era um imperativo, era uma ordem. Ela era um padrão de avaliação da conduta, para qualificá-la, quer como lícita, quer como ilícita. Por isso que ela seria não um imperativo, mas um juízo. O primeiro Kelsen também defendeu isso. Sendo que preferia o professor Arnaldo a visão de Cossio, que, diferentemente de Kelsen, para quem a norma era um juízo hipotético simples, a norma seria então um juízo hipotético composto, um juízo disjuntivo. Com aquele enunciado, dado o fato deve ser a prestação, ou dada a não prestação deve ser sanção. Muita gente poderia questionar e dizer, será que essa afirmação que fez o professor Arnaldo ainda valeria hoje? Porque me parece que essa definição da norma como juízo disjuntivo é daquela norma que hoje nós chamamos norma com estrutura de regra. Será que poderíamos dizer que essa mesma estrutura pertenceria à norma principiológica reconhecida no pós-guerra, que traz no seu enunciado um valor a ser otimizado em vez de prescrever condutas e trazer hipóteses fáticas? Eu, no meu livro A Essência do Direito, procurei manter o pensamento do professor Arnaldo e sustentar que, mesmo admitindo-se a normatividade do princípio constitucional, nós não precisamos e nem devemos abandonar a teoria da norma como um juízo disjuntivo. Porque nós falamos de uma coisa, não somente pelo que ela é em ato, mas também pelo que ela é em potência, ou seja, por aquilo em que ela vai se tornar. Tem uma expressão no Gênesis muito interessante que diz assim, tu és pó e ao pó tornarás. Obviamente, já composto como um corpo, o homem teria deixado de ser pó, mas agora atingido pelas ruínas da queda, da sua escolha moral, ele teria perdido a imortalidade e ele era pó porque o destino final dele era ser pó. Ou seja, ele era aquele em que ia se tornar. Então, a partir desse pressuposto, nós dizemos, por exemplo, que o ordenamento jurídico é completo, mas nós sabemos da lacunosidade do ordenamento jurídico. A afirmação de que ele é completo só pode ser aceita dinamicamente, no sentido de que o ordenamento jurídico tem os recursos para que a lacuna que vem a aparecer seja colmatada. Ele tem, portanto, os meios de integração pré-estabelecidos. E da mesma forma eu posso dizer que um princípio constitucional é um juízo disjuntivo porque é aquilo em que ele vai se tornar na hora da sentença. Obviamente, um juiz que for julgar com base no princípio vai ter que identificar um fato jurídico, vai ter que estabelecer o que deveria ser feito para aquele princípio ter sido promovido naquele caso concreto. E se a ação julgada obrigatória não for realizada, obviamente alguma sanção se lhe imputará. Então, o princípio tornar-se-á um juízo disjuntivo na hora da sua operacionalidade na sentença judicial. E aqui nós temos uma antecipação do que eu estou dizendo até em Carlos Cossio. Carlos Cossio diz o seguinte, que não interessava como a norma estava escrita. Às vezes ela não vinha com essa coisa bem definida do juízo disjuntivo, um fato, uma prestação. Ele dizia, o que interessa é que essa norma, quando incidir sobre um fato,
vai desencadear um fenômeno jurídico que só pode ser concebido dentro da forma de um juízo disjuntivo. O que é que eu quero dizer com isso? A norma vai incidir sobre um fato, vai surgir uma relação jurídica na qual alguém está obrigado a outro a alguma coisa, e se não o fizer, sofrerá ou deverá sofrer, porque pode ser que o juiz negligencie a imputação da sanção, mas deverá sofrer uma sanção. Então, não interessa se há uma norma com todos os elementos já definidos ou um princípio que enuncia apenas um valor. Quando incidir sobre o fato, vai haver uma obrigação, alguém deverá uma prestação, se não cumprir, haverá uma sanção. Então, nós podemos continuar mantendo plenamente que a norma caracteriza-se pela disjunção. A outra característica é a bilateralidade atributiva, que para o professor Arnaldo é a própria essência do direito. Porque o direito para ele é basicamente relação entre pessoas, uma relação de igualdade. A atributividade, a bilateralidade dos dois lados, porque o direito caracteriza pela alteridade, pelo outro. A própria justiça, que é o valor supremo do direito, como disse Tomás de Aquino, é um bem devido ao outro. E na bilateralidade atributiva nós temos direitos e obrigações recíprocos. Nunca ninguém tem só direito ou só obrigação. Os civilistas às vezes imaginaram algumas relações jurídicas em que um lado teria só direito e o outro só obrigação, mas foi um equívoco. Por exemplo, no caso de uma doação pura, será que o doador só tem obrigações e o donatário só direitos? Não, porque ele tem que ter a máxima diligência, no caso que vai receber a doação, para estar no local devido para recebê-la, podendo inclusive, por sua displicência, como receptor do objeto doado, causar prejuízos ao que está doando e resultar em ação de perdas e danos. Além disso, ele tem a obrigação de dar quitação ao receber o bem doado. Então, nós vemos que sempre há direitos e obrigações. Carlos Costa ainda falou na faculdade de inordinação, que era o direito de cumprir a obrigação. Além do meu direito correlato à obrigação do outro, ainda existe um direito que está oculto na minha obrigação. É o que fundamenta, por exemplo, o pagamento em consignação. Quando alguém quer pagar, não consegue pagar e entra com ação para pagar, porque tem o direito de pagar. Então aí nós temos a bilateralidade atributiva. E a terceira característica é a sanção. Note, não é a coação. Coação pertence ao mundo factual. A sanção, pelo menos na norma, na verdade é apenas o estabelecimento da consequência do ilícito. Haverá sanção com coação se a sanção for resistida. Alguém que é condenado por uma sentença e livremente cumpre o que está estabelecido, ele recebeu a sanção voluntariamente, ele se submeteu à sanção voluntariamente. Se resistir à sanção é que virá a coação. Então, toda norma para o professor Arnaldo é sancionadora. E aí vem uma outra questão que alguém poderia polemizar. O Norberto Bobbio, na sua teoria do ordenamento jurídico, imagina que haja normas sem sanção. Aquelas normas que regulam as últimas instâncias sancionadoras. Ou seja, se tem alguém que sanciona em última instância, que implementa as sanções em última instância, então esses órgãos de cúpula, eles não poderiam ser sancionados porque não existe um outro superior pelo qual eles poderiam ser sancionados, né? Os agentes, obviamente, desses órgãos. A não ser que o próprio órgão, como colegiado, sancione um em particular. Mas mesmo isso daí é resolvível, porque se nós partimos da premissa do professor Arnaldo de que há um direito natural, então, em última instância, haveria, nesse caso, o direito de resistência da sociedade. Se os poderes últimos violam as normas, ainda que a sociedade possa não se valer, ela tem o direito de resistência. Porque os que estão exercendo o poder, o estão em nome do povo. E, portanto, se estão indo além daquilo que o povo lhes confiou, o povo passa a ter direito de resistência, então a sanção chega na esfera do povo.
Mas vamos lá, então a norma ela é disjuntiva, um juízo disjuntivo, ela é bilateral atributiva e é sancionadora. Note que a justiça não aparece entre as características. Mas o professor Arnaldo salienta que a norma é um dever ser para ser justo. É um juízo disjuntivo para ser justo. Então a justiça, se não é uma característica, neste sentido de uma qualidade decorrente da essência, é pelo menos a finalidade do direito. É a ideia diretriz, como diz o professor Arnaldo, ou diz o professor Arnaldo, todo direito positivo é um ensaio de direito justo, é uma tentativa de se fazer o direito justo. Até os tiranos, os ditadores, eles procuram, ainda que ideologicamente, justificativas para poder dizer que aquilo que estão estabelecendo tem algum grau de justiça, porque há como que uma percepção intuitiva de que o direito existe para ser justo. Mas o direito pode não realizar a sua finalidade e anomalamente aparecer como direito injusto. E aí o professor Arnaldo admite que o direito injusto é também direito, é direito positivo, mas é um direito de má qualidade, portanto um direito que deve ser objeto de crítica e de mobilizações para a sua reforma. É como uma cadeira, ele sempre dava esse exemplo. Imaginemos uma cadeira que tem uma perna quebrada, ela ainda se mantém cadeira, porque nós ainda a olhamos com a ideia de sua finalidade de servir de assento, tanto que procuramos consertá-la, tanto que nos indignamos por ela estar quebrada, porque ainda a associamos com a sua ideia. Então, na medida em que a associamos, ela ainda é cadeira. Mas é uma cadeira de má qualidade, porque não serve definitivamente ao seu propósito, ou seja, servir de assento. Então, o direito deve ser justo nesse sentido, deve atender a justiça como finalidade, por uma deturpação poderá não realizar essa justiça e tornar-se um direito injusto de má qualidade, que deve ser objeto de críticas e de iniciativas para a sua mudança e reforma. O professor Arnaldo Vasconcelos, ele procurava sempre entender que, para além do direito positivo, existia o direito natural, como um qualificador do direito justo. Mas esse direito natural não seria um conjunto de regras prontas e acabadas, como se imaginou a época do racionalismo e da escola de exegese em seu momento inicial. Esse direito natural seria um conjunto de princípios básicos que, para se realizarem no mundo empírico, ainda exigirão uma construção cultural, uma observação da vida social, para que dentro da vida social eles sejam atendidos. Portanto, ele vai variar de lugar para lugar no seu modo de consumação, não porque os princípios básicos e primeiros iriam variar, mas porque a sociedade em que serão aplicados vai variar. Então nós teríamos aí a preocupação de encontrar a unidade filosófica na variabilidade sociológica, o necessário dentro do contingente. E aí ele lembrava muito Montesquieu, que dizia: falar que só existe direito a partir da norma seria ignorar que antes de traçado um círculo, os raios já eram iguais. Então, o direito natural é precedente como um conjunto de princípios informativos, né, que vão até participar do processo argumentativo para a gente decidir o que é justo ou não é justo. Ou seja, todos nós estamos ainda a debater em relação a certos casos o que é justo ou injusto, mas nós debatemos com categorias semelhantes, com preocupações semelhantes. Nós temos a ideia de que liberdade deve ser assegurada, igualdade deve ser assegurada, embora temos que mensurar até que ponto uma coisa e outra devem ser sustentadas num determinado caso ou situação. Então, o direito natural seria esse direito natural principiológico, orientador das categorias de argumentação para se alcançar o justo. O professor Arnaldo era muito exigente na linguagem, e ele costumava dizer o seguinte, que não era exatamente a norma que era justa ou injusta, mas o direito que se pressupunha na norma. O que ele chamava de direito que se pressupunha na norma era a relação jurídica. Disse eu que quando a norma incide sobre um fato, surge uma relação jurídica entre duas pessoas com direitos e obrigações. Mas aí é a relação jurídica concreta. Abstratamente, essa relação jurídica já pré-existia no conteúdo da norma.
Por exemplo, uma norma que regula um contrato de compra e venda, antes da identificação por um contrato específico de quem seja o comprador e vendedor, já diz quais são as obrigações, direitos do comprador e do vendedor. Então, toda norma contém uma relação humana, jurídica. E essa relação é que pode ter sido estabelecida de um modo justo ou de um modo injusto. A relação é justa, o direito-relação é justo, quando ele traz uma proporcionalidade, uma relação proporcional entre as pessoas. E essa proporcionalidade é mensurada por elementos que se supõem na natureza humana, esses princípios vetores da argumentação do justo e do injusto, e pela natureza das coisas. A partir desses elementos, a gente vai poder estabelecer uma relação que seja proporcional, uma relação que seja justa. Interessante que, vendo sempre o direito como uma relação, ele seguia nesse ponto até o Carlos Costa, que Carlos Costa dizia: direito é conduta e interferência intersubjetiva. A norma é o modo de ser do direito, não o seu ser. O seu ser é essa conduta em interferência intersubjetiva que pressupõe uma relação. Então, vendo o direito basicamente como a relação humana, o professor Arnaldo estava dentro da tradição do direito natural, mais antiga, particularmente neotomista, e estava dentro da tradição fenomenológica, que procura ver o direito à luz da condição humana. Então, se você prestar atenção, quem segue esse percurso vai ver que eles nunca definem o direito sem falar do homem. Vamos pegar um de uma tradição mais antiga, medieval, Dante Alighieri. No seu livro Que é a Monarquia, ou da Monarquia, é o mesmo Dante lá da Divina Comédia, né? Ele dizia assim: o direito é a proporção real e pessoal de homem para homem, que mantida conserva a sociedade e não mantida a degenera. Se você pegar, por exemplo, Del Vecchio, ele vai dizer que o direito é uma coordenação objetiva de liberdades. Se você tomar o Cócio, que é a tradição fenomenológica, o direito é conduta e interferência intersubjetiva. Então, o humano integra a definição de direito. Aliás, uma observação sempre perspicaz que o professor Falcão fazia quando analisava o conceito, por exemplo, do Bobbio, embora ele preferia o de Del Vecchio, é que o Cócio, é que o Cócio diz que direito é conduta e interferência intersubjetiva. Aí observava o professor Falcão: conduta é humana, os animais se comportam, mas só o homem é condutor de seu próprio caminho. Então, já estava assimilando um pressuposto humano, o Cócio, né? Quando falava em conduta. Então, a definição do direito a partir de elemento humano. Em última instância, o direito vem do homem, o direito é para o homem, o direito é para estabelecer relações entre os homens. Daí porque não poderia o professor Arnaldo divorciar-se da tradição do direito natural humanista que focava na questão do homem. Se você examinar as definições que se tem de direito de outras escolas, mais estritamente positivistas, você vai ver que o direito é autonomizado em relação à humanidade. Por exemplo, o Kelsey. O direito é o quê? Um sistema hierárquico de normas. O direito é reduzido ao direito positivo a um sistema escalonado de normas. Ele, ao definir o direito, não fala no ser humano. Ele imagina aquele sistema funcionando como se fosse por si mesmo, embora nós saibamos que ele admite a participação do homem, claro. Mas no conceito, ele abstrai da questão humana, coloca como um sistema que está se produzindo. Inclusive, ele vai destacar o sistema jurídico como um sistema dinâmico formal, de produção de normas, muito mais preocupado com a produção do que com o conteúdo, que seria um sistema estático que para ele está ligado à moral. Se você olhar, por exemplo, Niklas Luhmann, que é a autopoiese, a teoria autopoética do direito, Niklas Luhmann diz que o direito não pode ser definido a partir do homem, ele diz expressamente. Ele diz que o direito é um circuito de informações, não de relações humanas. O direito se autorreproduz. Em vez de ser um sistema escalonado, é um sistema autorreprodutor e autorreferencial. Para Luhmann, o direito não é aquela pirâmide que vai para o topo. É um círculo que se dobra em cima de si mesmo. Então, o direito faz o direito.
A Constituição cria o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal diz o que a Constituição é. É um círculo, o sistema jurídico, na visão de Luhmann. Luhmann, inclusive, quer ver o sistema jurídico à semelhança de uma célula, inspirado, né, nas teorias dos biólogos Maturana e Varela. Ele quer ver como uma célula, um funcionamento. Então ele dá uma autonomização, uma automaticidade ao direito, né, abstraindo do elemento propriamente humano. A visão do professor Arnaldo é a visão que se insere na tradição humanística clássica. O direito não pode ser definido sem o homem. Colocar o homem na definição do direito é discutir o que é melhor para o homem, não é o que é melhor para o sistema, não é o que é melhor para o ordenamento, é o que é melhor para o ser humano. E um problema que lhe é caro em torno disso é o problema da fundamentação da norma jurídica. Eu peço que os meus colegas aí, se chegar na hora, me observem para que eu... Chegou? Pronto, então está parado aqui. Então, se você for olhar, ele vai destacar muito a questão do fundamento da norma jurídica, né? Para ele, o Kelsen apelou para a norma hipotética fundamental. No início ele disse que era uma hipótese, como o próprio nome o diz, mas depois, na Teoria Geral das Normas, uma obra póstuma, que somente depois foi conhecida, ele disse que ela não era uma hipótese, porque uma hipótese é algo que requer, pelo menos, a testabilidade. E ela nunca iria ser verificada, porque não tem existência positivo-jurídica, mas só lógico-jurídica. Ela é pensada, ela não existe no mundo empírico. Ele disse, é uma ficção. É algo que você sabe que não existe, mas faz de conta que existe, para que você não tenha que apelar para elementos metafísicos. Embora o professor Arnaldo vai dizer que ele estava sendo metafísico, ainda que para negar a metafísica. Mas observe, é uma ficção. Então a teoria de Kelsen nessa parte é dogmática. Ou seja, para atender os pressupostos da própria teoria, tem que estar lá a norma hipotética fundamental. É uma ficção, eu sei que ela não existe, mas eu faço de conta que ela existe para atender a própria exigência da teoria. Então é um positivismo que se torna nesse momento dogmático. Da mesma forma o Luhmann. O Niklas Luhmann, sabe o que é que ele diz? Ele diz que o direito produz o próprio direito e se autofundamenta. Eu há pouco disse. Aí os críticos de Luhmann disseram, mas isso daí não é uma falácia? Não se chama isso petição de princípio, argumento circular? Como aquele diálogo de Sócrates com Eutifron, onde ele pergunta o que é a piedade, e Eutifron diz, é o que agrada os deuses. Aí ele diz, o que é que agrada os deuses? Ele diz, é a piedade. Não seria um argumento circular? O direito fundamenta o próprio direito? Como é que alguma coisa pode ser a sua própria causa? Como é que alguma coisa pode estar antes de si mesma? Aí sabe o que Luhmann respondeu? Luhmann disse, eu estou redefinindo a lógica. A partir de hoje a petição de princípio não é mais falácia. Ou seja, a lógica tinha que se dobrar à teoria dele. Parecia Hegel dando aula sobre dialética, explicando como é que a história estava se dando e iria se dar pelos seus prognósticos de tese, antítese e síntese. E um aluno disse, professor, o que você está dizendo não bate com a história, não bate com os fatos, não. Aí Hegel disse, pior para os fatos. Então, esses teóricos são dogmáticos. Quais são as outras duas teorias do fundamento que o professor Arnaldo examina? A teoria de Savigny e a teoria de Tigui. Savigny diz que o fundamento da norma é o espírito do povo. E aí o professor Arnaldo vai dizer, ele quis ser positivista, mas foi metafísico, porque apelou para uma expressão que entre os próprios alemães se diz, quando você não souber o que é, diga que é o Volksgeist, que é o espírito do povo. Porque ninguém soube nem definir tal era o seu grau de abstração metafísica. E o Leon Deguy vai dizer que é a solidariedade social, entendido que nós estamos vinculados a um estatuto social e que se nós violarmos normas sociais que são de coesão da sociedade, então vai aparecer uma regra normativa que nos reprova e o Estado vai construir uma regra construtiva que nos sanciona. São duas teorias, digamos assim, que não são formalistas, como a de Kelsen, nem como a de Luhmann. Mas todas duas têm um problema. Veja a história. A teoria da norma fundada no espírito do povo cancelava o direito natural, questionava a universalidade dos princípios e resumia tudo a história de um povo e de uma nação. Era o que eles chamavam de lei individual.
uma história providencial de cada povo. Em que isso resultou? No nazismo. Os nazistas achavam que a Alemanha tinha um destino especial, tinha um desenvolvimento especial, não podiam seguir o direito universalizado, porque tinham que seguir o espírito do povo, e foi para o nazismo. E Leon Degree, na sua ideia de focar a sociabilidade, negou todos os direitos individuais, diz que direitos subjetivos eram função, muito mais obrigação do que direitos, e onde é que foi citado e foi instrumentalizado teoricamente? No regime soviético. Os dois lados foram instrumentalizados. O Luhmann e Kelsen formalistas, esses dois outros instrumentalizados para regimes totalitários. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, da ONU, que foi marcante e importante, é de tônica naturalista quando fala da dignidade inerente a todo ser humano. As pessoas comumente falam o seguinte: o direito natural está superado. Nunca vai estar superado enquanto esse princípio estiver na ordem jurídico-positiva. O princípio da dignidade da pessoa humana. Sabe por quê? Porque se esse princípio não corresponder a alguma coisa ontológica, de base ontológica, então o homem tem dignidade. Por quê? Porque essa dignidade lhe foi conferida pelo ordenamento jurídico. Que dignidade efêmera é essa? Que se não fosse reconhecida, ele não teria? Então pressupõe-se uma base ontológica, uma dignidade inerente, como está na Declaração dos Direitos da ONU. E é interessante que Maritain, que participou da formação dessa declaração, ele dizia que todos os que participaram dela concordaram na razão prática, só não concordaram na razão teórica. Ou seja, poderia haver diversas fundamentações para o direito natural do tipo que estava ali. Alguns poderiam apelar para Deus, alguns podiam apelar só para a natureza humana, para a racionalidade, divergiam na fundamentação quanto à razão teórica, mas concluíam a mesma coisa naquele momento histórico, para a razão prática. Concluíam as mesmas conclusões dos princípios para aquelas demandas que o mundo lhes trouxe naquele momento. Pronto, eu vou parar por aqui, deixei para os meus colegas. Então, inicialmente eu quero agradecer o convite e elogiar a iniciativa do Antônio Carlos Clay Filho pela realização desse seminário. E, na verdade, eu havia conhecido o Antônio Carlos Clay ainda adolescente na Faculdade de Direito, antes de ir para Coimbra. Nós fizemos, acho que um curso de oratória, ele estava bem no início da faculdade, eu já estava lá pelo meio do curso, algo assim. E depois nos reencontramos em outros momentos da vida. Mas o Arnaldo Vasconcelos realmente foi, na verdade, um professor e uma pessoa marcante na minha vida. E por isso é muito importante, eu me senti muito agradecido a essa presença aqui, porque logo que eu me formei, aliás, antes de me formar, no ano de 1989, o Arnaldo ele fazia uns cursos, eram cursos de férias, era janeiro e fevereiro. Eu até trouxe aqui para recordação. Então, os cursos de Epistemologia Jurídica e Teoria Geral do Estado. Então, eu fiz um curso em 1987 com ele, janeiro e fevereiro. Então, nós tínhamos aulas, não era como o Hugo II falou aqui, aos sábados. As nossas aulas eram 3 vezes por semana e eram à noite, lá no Instituto Clóvis Bevilacqua, lá na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. E tinha uma carga horária expressiva. Então, dentre as disciplinas que o Arnaldo ministrava, era Epistemologia Jurídica, Teoria do Ordenamento Jurídico, Teses para a Construção de uma Teoria do Direito Humanista e Democrática e de Hermenêutica Jurídica. O outro curso, já de janeiro e fevereiro de 89, ele colocou as disciplinas Teoria Geral da Ciência, Teoria da Ciência do Direito, Ciências Lógicas do Direito e Ciências Normativas do Direito. Então, e eu ficava impressionado porque era ele sozinho dando todas essas aulas e tinha uma carga horária, 50 horas aulas, cada um desses cursos. E não era cansativo e era um prazer fazer esses cursos nas férias. Mas, ao mesmo tempo que era prazeroso,
assisti às aulas do Arnaldo. Antes eu tinha sido até monitor dele no segundo semestre de 86, meu segundo ano de faculdade. Eu me sentia muito angustiado, porque nós vivíamos aqui, acho que eu sou dos mais velhos, mas nós vivíamos aqui no Ceará e no Brasil uma grande crise econômica. E as carreiras jurídicas ainda não eram tão valorizadas como se tornaram já nos anos 90. E eu, puxa vida, estou me formando, aquela angústia de eu estar saindo da faculdade, eu estou estudando aqui epistemologia jurídica, filosofia do direito, e que isso vai ser útil para a minha vida. Sinceramente, dava angústia, e eu, puxa, será que eu não deveria estar estudando direito empresarial, lei das SA, algo que vai me facilitar a entrada no mercado de trabalho? Mas, na verdade, e aqui no Ceará a crise era tão forte que os servidores públicos eles não recebiam o salário em dinheiro, eles recebiam em títulos da dívida pública do Estado, que eram denominados gozaguetas, né? E, então, era um momento conturbado. Mas era prazeroso porque era quase que um refúgio estudar epistemologia jurídica. E o Arnaldo falou, verossimilhança. Então o Arnaldo disse, olha, nunca se chega à verdade. Nós buscamos sempre a verossimilhança. Então essa busca constante da verdade é que faz com que a ciência evolua e que o direito evolua. Então nós não chegamos nunca à verdade. Mas, puxa, e agora? Piorou, né? Que toda aquela insegurança de um recém-formado ou concluindo o curso e falando de verossimilhança e tal. Mas isso, em síntese, aí veio em 1990, eu fui para São Paulo fazer uma especialização e lá em São Paulo eu comecei a trabalhar numa grande empresa internacional de consultoria tributária e jurídica, auditoria, e fui trabalhar justamente, aí veio a eleição do Collor e, na verdade, aí foi pior porque veio o bloqueio dos recursos, então a crise se agravou ainda mais. Mas aí justamente a disciplina do Arnaldo Vasconcelos, os ensinamentos do Arnaldo Vasconcelos, que vieram me auxiliar na minha vida profissional, lá em São Paulo. Por quê? Porque eu trabalhava nesse grande, estudava, fazia especializações e trabalhava nesse grande escritório, né? E, na verdade, com pessoas formadas pela Faculdade de Direito da USP, pela Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, das melhores instituições, e eu formado na Universidade Federal do Ceará e tinha muito conhecimento teórico. E alguns professores se destacavam. O primeiro professor que me auxiliou muito foi justamente o Arnaldo Vasconcelos com seus ensinamentos. Claro, o professor Raimundo Bezerra Falcão foi muito importante, o professor Bonfim Viana, que era professor de Direito Empresarial, o professor Hugo de Brito Machado, também foi excelente, o professor Hugo de Brito Machado, até fazer cadeira de férias também, direito financeiro, que não tinha disciplina regular na federal à época, e ele ia dar essa disciplina nas férias, como uma cadeira optativa. Mas em síntese, quando eu comecei a trabalhar, embora trabalhando com essas pessoas formadas em outras instituições, com renome nacional e tal, e a gente sentia a concorrência, o clima de trabalho, embora fosse muito bom, mas sentia um pouco de discriminação, uma pessoa do Nordeste. E na verdade foi o que aconteceu, eu fui me destacando justamente na formulação das teses tributárias, nas respostas às consultas tributárias, justamente pelos conhecimentos de filosofia do direito. Então, nesse momento de crise. Então, o momento de crise surgiram muitas oportunidades. Uma das oportunidades foi justamente a impetração de mandados de segurança para desbloquear os recursos que tinham sido bloqueados pelo Collor. Então, foi um momento também que surgiu o valor da própria Justiça Federal. Porque a Justiça Federal era uma justiça muito elitizada, muito fechada, e à época, na verdade, a Justiça Federal, quando foi na época Collor, para desbloqueio dos réus, formavam filas na Justiça Federal para distribuir os mandados de segurança e para liberar os recursos, porque cada cidadão só ficou com R$50 disponível para as suas despesas. Então, daí foi importante para mim, porque para o desenvolvimento de teses jurídicas, para, na verdade, a elaboração de planejamentos tributários, essas
normas, a ideia da incidência tributária foi muito importante. E acabei, mesmo com essas pessoas formadas pela Faculdade de Direito da USP, da PUC de São Paulo, eu formado aqui na Universidade Federal do Ceará, eu passei a ter uma vantagem comparativa justamente pelos conhecimentos de filosofia do direito. Mas isso é para mostrar que nós estamos, e também a gente vê que a história é cíclica. Nós estamos voltando agora assim, um momento de crise também, e vejo que a filosofia do direito é muito importante, inclusive para a questão de teses jurídicas, provavelmente com a reforma previdenciária, agora a reforma trabalhista. E então é realmente muito relevante, e como o Arnaldo falou aí no vídeo que foi mostrado, a gente, para termos, na verdade, sermos bons operadores do direito, nós temos que conhecer a teoria e aplicar a teoria. Isso foi muito importante. Até agora o professor Glauco falou da questão da norma jurídica, que o Arnaldo falava que era um juízo disjuntivo, bilateral atributivo e sancionador, né? Aí, puxa vida, quando veio o Tratado da Organização Mundial do Comércio, isso em 1993. Então, embora já existissem os acordos internacionais do GATT, veio a criação da Organização Mundial do Comércio e veio essa noção de soft law, ou seja, norma que não tinha sanção, norma que só estabelece as diretrizes, né, as diretrizes do comércio internacional. E esses tratados já estavam internacionalizados no Brasil, e aí como é que a gente ia ver esses princípios dos tratados internacionais? O princípio da cláusula da nação mais favorecida, o princípio do tratamento nacional. Então, são princípios, mas, por sua vez, também são normas jurídicas, porque descumprindo esses princípios que estão nos tratados internacionais, que passaram a integrar todo o complexo de normas da Organização Mundial do Comércio, que rege, hoje em dia, todo o comércio é regido por esses tratados internacionais que estão internalizados no nosso ordenamento jurídico e são tratados como normas. Então, aí, até esse conceito de soft law dá para enquadrar conforme os ensinamentos do Arnaldo. E como ele falou aí também, ensinou ao profissional, ao estudante de direito, a pensar e a ter senso crítico. Eu lembro que nas primeiras aulas de teoria geral do direito, lá na faculdade, na graduação, o Arnaldo mandava para que todos os alunos pesquisassem o conceito, o que é direito. Então, aí cada um trazia na aula seguinte os conceitos, ele começava a criticar. Às vezes ele era meio ríspido até com as pessoas, né? Algumas vezes, olha, para algum aluno lá, eu perguntei se o homem foi a lua, você me responde que o corpo em capim, isso não está errado, mas não foi essa a minha pergunta, né? Então, uma série de coisas assim que as pessoas tinham que saber lidar, e foi realmente que me despertou o gosto pelo direito. Mas, então, eu vejo, e depois, assim, depois eu fui trabalhar, fiz um concurso para procurador da Fazenda Nacional e fui trabalhar em Brasília. E trabalhei na assessoria tanto do ministro Malan e depois na assessoria do ministro Guido Mantega. E daí a gente vê, e o que é que eu fazia? Muito textos de medidas provisórias, textos de leis complementares, e daí a gente, e o grau de justiça. Aí vendo aqui, aí sempre estava em mente essa questão das teorias do Arnaldo, porque a gente vê o direito, a realidade do direito, que você está lá, então, os elementos metajurídicos, e que são importantes. E isso também, do Arnaldo, me acompanhou muito. Então, o fundamento da norma jurídica é dado pela razão da justiça. Aí ele fala das teorias, a teoria contratualista. Ora, hoje o direito europeu, o direito da União Europeia, teoricamente, ele é baseado, é fundamentado na teoria de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau. Então, mostra como, e o Arnaldo já coloca isso na sua obra de teoria geral do direito, a teoria contratualista e os fundamentos. Ele inclusive já ressalta a importância de Rousseau.
Aí depois aí fala da teoria teocrática, a teoria justnaturalista, né? Então, e o valor do direito natural, a importância do direito natural. E então, até para também ser digno aqui aos ensinamentos do Arnaldo, essa permissão até para ler, ele se apoiando em Sabatier, diz: o direito é a adaptação humana da justiça. Adaptação humana, portanto, imperfeita. Ora, se o direito é a adaptação humana da justiça, então sempre essa imperfeição. Aí você faz uma ligação também com a questão da verossimilhança. Vai estar sempre se buscando chegar, sempre se buscando melhorar. E a gente verificou isso até pós-Constituição de 88. O direito brasileiro evoluiu bastante. E aí o Arnaldo conclui, em palavras do Arnaldo: a adaptação humana da justiça, com base na norma de direito positivo, tem por padrão a norma de direito natural, que a fundamenta se, por acaso, ela inexistisse. Então, sempre o direito natural é fundamento do direito positivo. Isso, eu acho que, na minha opinião, continua verdade até hoje. E outro ponto que o Arnaldo coloca, também, a eficácia do direito relaciona-se ao princípio da justiça. Aspas, aqui é que o Arnaldo diz: a eficácia dá-se em razão do fundamento ou princípio de justiça que a norma incorpora. E a gente fez, se a norma é injusta, ela não vai ser aceita. Ocorrerão, até como o professor Glauco falou, a questão do direito de resistência, que o direito de resistência, inclusive, está positivado na Constituição alemã, lá no artigo 22. E a gente verificou isso no Brasil, o direito de resistência, nos movimentos de 2013, por exemplo. Né? E daí, com esses movimentos populares de 2013, surgiram uma série de normas jurídicas positivadas que, justamente, esse pessoal aí da Lava Jato está sendo punido, apenado, em decorrência dessas normas jurídicas que foram editadas a partir de 2013. Então, aí o Arnaldo diz também, o que é o direito? O direito é um querer entrelaçante, autárquico e inviolável. E daí ele ressalta, palavras dele, aspas: não há direito fora da norma, pois é ela que imprime nos fatos, de modo indelével, sinal distintivo do jurídico, o querer entrelaçante, referido por Stanley, que interliga e vincula, interobrigando. Em outros termos, a obrigatoriedade está na própria essência do ser jurídico, depende da norma, ou melhor, de sua essência. Direito é tudo que provém da norma jurídica e tudo que dela se origina é obrigatório. Isso, ele fala da questão da obrigatoriedade. Então, toda norma jurídica tem a questão do fundamento de valor. Né? E ele justamente é o justo, e esse justo nós tem um fundamento metajurídico. Eu continuo concordando com esse pensamento do Arnaldo. Né? E ele fala, sintetizando sobre a instância da justiça como fundamento da norma jurídica, o Arnaldo conclui que o fundamento da norma jurídica é dado, pois, pela razão de justiça. Então, sem a justiça é a razão da norma jurídica e fundamento da própria norma. Né? E o direito tem esse fundamento metajurídico, sempre metajurídico. Então, fundamentos econômicos, fundamentos políticos, mostrando que, em decorrência da vontade popular, e principalmente nas democracias, há a previsão positivada do direito de resistência. Esse direito vai mudando e vai sempre se buscando a verdade, por meio da chamada verossimilhança. E também a questão da justiça. O próprio preâmbulo da nossa Constituição já prevê como um dos princípios postos no preâmbulo justamente a questão da justiça. Então, se está no preâmbulo da Constituição, essa questão da busca da justiça se irradia por todas as normas jurídicas. Então, o Arnaldo, como você falou, o Arnaldo, cada um chama a atenção da personalidade do Arnaldo
conforme os seus valores. O que eu me impressionava muito, Arnaldo, ele algumas vezes nos convidou para conhecer a biblioteca dele. E lá na biblioteca dele era uma casa vizinha à casa que ele morava com a irmã dele, a doutora Miriam, que por coincidência tinha sido minha pediatra, olha só, eu nem sabia disso. E daí chamou a atenção a coleção de obras de arte, de pintores cearenses. Colecionava obras de Afonso Lopes, Barrica, tinha alguns J. Fernandes também. Então é interessante, eu achava interessante não só a grandiosidade da biblioteca do Arnaldo, mas também, eu lembro que acima dos livros tinha muitos quadros, né? E isso, da personagem do Arnaldo, mostrava que ele era uma pessoa aberta à evolução, à arte, à música também. Então, essa questão de justiça, a questão da justiça ele colocava sempre como um valor. E depois, assim, os ensinamentos do Arnaldo foram muito importantes. Quando eu fiz o doutorado, eu fiz lá na PUC de São Paulo. E uma das cadeiras era do professor Técio Sampaio Ferraz. Aí, mais uma vez, eu recorri aos ensinamentos do Arnaldo Vasconcelos. E, então, foi uma pessoa que, mesmo eu estando morando fora e tudo, os ensinamentos, sempre lia e relia as obras do Arnaldo, foram importantíssimas para a minha vida. E, embora haja, o professor Glauco falou que iniciou muito bem, e depois continuou, obviamente, mas tentando adaptar, ou ajustar, ou interpretar os ensinamentos do Arnaldo Vasconcelos aos novos pensamentos, né, mais recentes, até do Niklas Luhmann, Alexis, etc., ou confrontá-los. Mas eu fico com essas observações justamente sobre justiça e passo a palavra para o Dr. Najib. Né? Muito obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite do Instituto W.C. Fields, a pessoa do Klein. Acho que foi o Instituto que realmente pensou esse seminário, foi acolhido pelo Dr. Heraca. E dizer que é uma honra estar aqui, fazer um cumprimento especial à família do professor Arnaldo, Dr. Luiz Vasconcelos, doutora Candice, e nesse contexto de família, Dr. Dionísio Torres, Dr. Márcio Torres, que é amigo de longa data, amigo irmão do Arnaldo, pai do meu querido amigo Márcio Torres. Eu dou meu testemunho aqui, quero fazer uma breve consideração sobre essa coisa que o Luiz já falou, da teoria, e a importância da teoria para a prática do direito do nosso mundo, e a mensagem que o Arnaldo Vasconcelos deixou para nós. Mas antes de fazer isso, dou aqui meu testemunho, e antes de dar meu testemunho, dizer da minha felicidade de repartir essa mesa com o professor Glauco, com o professor Luiz. Luiz foi meu querido amigo, colega na propriedade da Fazenda, e o professor Glauco foi meu querido professor, tem inspirado muitas gerações, é sem favor nenhum uma das pessoas que mais conhece direito natural no Brasil, né? E ontem o Menescal falava que estava se sentindo como um AF, né? O doutor Menescal falava aqui na apresentação, o Márcio Diniz. E eu não estou me sentindo como um AF, mas estou me sentindo como nas aulas da faculdade, uma oportunidade que nós temos de voltar às raízes, de voltar a estudar o que é importante e de fazer um congraçamento, porque eu acho que todos aqui, muitos eu não conheço, muitos não se conhecem entre si, mas há um afeto comum que nos une, seja no interesse da filosofia, seja na admiração pelo professor Arnaldo Vasconcelos. E isso é muito enriquecedor, é muito restaurador para a alma, é muito estimulante para o pensamento. Né? Então essa é uma oportunidade única. Eu acompanhei com bastante atenção as palestras de ontem e infelizmente não pude estar à tarde por motivo de médico, etc. Mas que felicidade de estar aqui. E
que felicidade. E eu me sinto numa aula, como ia dizendo, porque encontro aqui, me sinto aluno, aprendendo. Encontro aqui grandes professores, o professor Flávio Moreira foi meu monitor na cadeira do Arnaldo Vasconcelos. Como já falei desse professor Glauco, o professor Hugo II foi meu professor no doutorado, né? Então, e me volto também um pouco o mesmo sentimento que eu tinha nas aulas do Arnaldo, que era um sentimento de angústia. Eu ficava muito angustiado e muito apreensivo, porque ele sabia muito, né? E eu fico até emocionado quando me recordo, mas ele também era extremamente generoso, né? Então são esses afetos que retornam nesse momento, essas lembranças que acabam construindo a nossa trajetória. E o professor Arnaldo tinha essa característica de rispidez, às vezes era grosseiro, e nos amedrontava a todos. Tanto que uma coisa muito interessante, que eu fui dos alunos, eu não tive uma aproximação imediata com o Arnaldo, logo na faculdade. Mas depois, já juiz, pelo contato que eu tinha muito próximo com o Vidal, teve de ontem, falou, e com o Bruno, eu voltei a me aproximar do Arnaldo na faculdade e se mostrou mais uma vez a extrema generosidade do Arnaldo, né? E uma lição do Arnaldo que fica, e que me parece que é uma lição importantíssima, é a questão da amizade. Ele era um sujeito que estava sempre muito aberto aos amigos. E tinha sempre a generosidade de indicar livros, de ensinar, de ligar. O professor Glauco já falou aqui, mas era interessante as visitas às livrarias, né? Que eram visitas guiadas, onde ele tanto indicava livros, como comentava os livros, como dava ideias de estudo, de tópicos, e sempre uma característica marcante essa generosidade, o tempo. E às vezes nós vivemos uma vida muito apressada e não temos tempo para os amigos e para cultivar novos amizades. E o Arnaldo, já naquela altura da vida, já aposentado compulsoriamente, já o seu nome formado, sempre foi muito amigo dos seus amigos. E das mais vertentes. Arnaldo tinha amigos de esquerda, tinha amigos de direita, e dava igual atenção a todos, estava sempre disponível a todos. E era muito verdadeiro, muito sincero, na crítica, e muito ríspido, muito irônico, mas era sempre um prazer disputar algumas horas com ele, algumas horas da sua boa companhia, da sua conversa, das suas indicações. Mas dentro desse espírito, eu quero falar um pouco da teoria da justiça e do papel que a justiça tem no pensamento do Arnaldo Vasconcelos, da norma jurídica, para dizer que, ao contrário do que parece, esse não é um problema exclusivamente teórico. Nós precisamos desse legado da mensagem do Arnaldo Vasconcelos, porque hoje as nossas faculdades, as nossas academias, eu vejo dos meus alunos, elas estão se esterilizando da verdadeira crítica. As pessoas entram na faculdade de Direito e elas têm como objetivo, claro, viver financeiramente, e deve ser o objetivo de todo mundo, de encontrar o seu sustento, encontrar a sua profissão, etc. Mas a teoria do Arnaldo, o que passava era que o advogado, o profissional de direito, aquele que mexe com direito, ele tem a obrigação de lutar por justiça. Enquanto que os médicos são responsáveis pela saúde da sociedade, nós somos responsáveis, todos nós, juízes, promotores, advogados, professores, bacharéis em direito, nós somos responsáveis pela saúde moral da nação. E a nossa nação, como dizia o professor Luiz, passa por uma crise de enormes proporções. E nas faculdades nós não encontramos um esboço de reação, nós não encontramos propostas, nós não encontramos pensamento crítico, nós encontramos muito pouco disso tudo, não é? Eu sou professor de Direito Constitucional,
às vezes vou explicar para os meus alunos uma decisão do Supremo Tribunal Federal e eles dizem, como foi a decisão? Ele não se quer saber por que o Supremo decidiu daquele jeito, ou se a decisão do Supremo é justa ou injusta. Nós estamos perdendo contato com a filosofia. E aí, o que isso tem a ver com o pensamento